A maçonaria entra, para quem usa a maçonaria, no contexto do iluminismo. Ela quer fazer uma série de revoluções liberais, a Igreja Católica, portanto, é sua inimiga. Então existem muitos interessados em criar uma história sobre isso. Então vamos para alguns mitos que levantaram aqui. Primeiro, queima de bruxas. Os livros que falam sobre bruxas medievais, eles são tardios, eles são alemães a maioria, e eles nada têm a ver com a Inquisição, ou quase nada. Esse termo bruxa, primeiro que os julgamentos mais famosos de bruxas, eles aconteceram, sei lá, nos Estados Unidos. O pessoal de Harvard queimava bruxas. Eu não estou sendo... não é um exagero isso. Se vocês pegarem, por exemplo, Salem é ali na Nova Inglaterra, que é exatamente o berço de muito da protocultura iluminista, de uma cultura iluminista e da protocultura progressista, o que vai depois, a partir do iluminismo, lentamente ao longo do século XIX, evoluir na cultura progressista. São as mesmas pessoas. Harvard, as pessoas da Ivy League, as pessoas que basicamente são de uma cultura puritana da Nova Inglaterra, que fizeram julgamentos de Salem e que mataram pessoas deste modo. Outra figura notória por essa questão das bruxas, inclusive figura na época do Shakespeare, foi, por exemplo, Tiago I. Mas Tiago I era protestante, em resumo, né? Ele não era necessariamente católico. Isso aqui não é uma... Quem quiser pensar essa live como um ataque só aos protestantes, não é esse o tópico, tá? É só pra gente colocar dentro de perspectiva. Em resumo, muito do que as pessoas falam como bruxas, queima de bruxas, ou sei lá o quê, não tem nada a ver com a Inquisição, não tem nenhuma conexão. Essa questão das bruxas é bem posterior. Quando a gente fala do julgamento de Salem, nós estamos falando aí do que? 300 anos, 400 anos depois da Inquisição medieval. Quando nós falamos, por exemplo, mesmo dessa figura como Tiago I, nós estamos falando aí quase 200 anos depois da Inquisição principal. E na Inglaterra. Ou nos Estados Unidos, como eu falei no outro. E aí vira até esse meme, né? Nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. E daí você vai ver a avó da moça que fala isso, ela tá rezando o terço todo dia. Então essa história de queima de bruxas tem pouco a ver com a história original da Inquisição ou com as metas dela.